Hoje o tema da aula é sobre conversão. Conversão é uma ideia muito comum entre os evangélicos. Todo mundo fala, me converti quando eu tinha tantos anos, eu me converti em determinada situação, então fulano se converteu. Enfim, a gente usa a palavra conversão muito. Logo no início, as pessoas, quando chegam na igreja, já começam a ouvir essa ideia de conversão. E ela, de fato, faz parte da doutrina bíblica. A Bíblia fala de conversão, não é uma coisa inventada. Você encontra a palavra conversão em diversos lugares da Bíblia. Então, é importante a gente tratar disso no contexto da doutrina da salvação. A gente já tem estudado há algumas semanas a doutrina da salvação. Temos visto que é uma obra inteiramente de Deus. E aí já avaliamos a questão do chamado eficaz, que é um chamado interno que Deus faz no coração do homem por meio da sua palavra. Já falamos sobre a regeneração, que é o ato de Deus mudar o coração das pessoas, o coração incrédulo, um coração de pedra, é mudado por um coração crente, um coração maleável às mãos de Deus. E hoje nós vamos olhar um outro aspecto, que é a conversão. E eu quero tentar mostrar para vocês o seguinte: qual é a diferença entre regeneração e conversão? Qual é a diferença entre regeneração e conversão? Alguém teria alguma ideia do que pode ser? Regeneração, acho que você não sabe quando foi. Quando Deus mudou a chave, assim, você diz. E conciliação é aquele dia que a gente... Conversão? Conversão. Conciliação. Conversão é o dia que acho que como se caísse as letras e você entendesse que você está pensando diferente, que agora você entende que Deus mudou a sua vida. Certo. Alguém teria outra maneira de explicar isso? Acho que conversão é quando você muda a mudança de vida, a mudança de, você vai pelo caminho, e se você muda, você converteu, você vai mudar o seu caminhar, agora você vai seguir a Cristo. Certo. Agora, a regeneração é como eu creio que conforme vai passando o tempo, você vai se tornar uma nova criatura, totalmente interior. Tá. Essa é uma explicação completamente diferente da explicação da Mar. Tá? Já vamos conversar sobre a diferença aí. Suzana Nogueira. No meu pensamento, conversão é um ato que você tomou conhecimento do fato novo e de uma coisa que você aderiu. Você achou que é interessante, é importante. Então eu vou me converter, isso aí, né? Eu acho que isso é o ideal para a minha vida, então eu vou me converter. A regeneração parece um ato de quem já conhece a diferença. Então ele faz uma diferença. Não, eu estava nesse caminho, mas não vou deixar esse caminho de lado, que não está me fazendo bem. Então eu vou me transformar nessa ideia nova, que é a regeneração, que a pessoa entende. Tá. Deu para entender? Mais ou menos. A minha impressão é que o senhor disse a mesma coisa das duas. É diferente. Qual que é a diferença? Resumir. A conversão é um conhecimento novo. Tá. É um conhecimento novo, a pessoa está no caminho. Aí surgiu aquela ideia, ou aquela conversa, ou aquela palavra. Então ele disse, não, eu estava errado. Então eu vou me converter a esse novo caminho. Certo. Esse novo caminho. Agora a regeneração é a pessoa que já tem um conhecimento. Tá. Já tem um conhecimento e tal, e por um motivo qualquer, está num caminho diferente. E aí volta, aí decide ir para o caminho do Senhor. Dá 360 graus e vai. Tá. A regeneração é de Deus, né? Deus faz o interior da gente. Tá. Eu acho assim que regeneração, se você resumir tudo que todo mundo falou,
mudança de vida. Tá. Bom, isso não é o resumo do que todo mundo falou, mas... É porque teve muitas... teve nuances bem diferentes, tá? Vamos lá. Segundo o que a gente está estudando, né, a concepção, as definições que nós temos apresentado, a regeneração, como eu já antecipei, é a mudança do coração. É quando nós nos tornamos novas criaturas. É quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo nas nossas vidas e nós somos unidos a Ele. Esse é um ato interno, invisível, sobrenatural, que a gente não tem como enxergar na vida de ninguém. E a gente tem uma percepção bem vaga de quando aconteceu em nós mesmos. Porque é algo interno mesmo, é uma mudança no coração. Uma coisa muito profunda, muito interna. É quando o Espírito Santo nos habilita a amar as coisas de Deus, a querer adorar a Deus. É a mudança da chavinha, como eu usei a expressão, né? Nós estávamos inclinados para inimizade contra Deus, e quando somos regenerados, algo acontece que é sobrenatural, você não percebe, mas pumba, você agora começa a perceber outras coisas, ou a olhar a vida de uma maneira diferente, mas sem necessariamente uma mudança radical, tá? A regeneração, portanto, segundo o que a Eliane colocou, não é o processo após a conversão. A regeneração é o primeiro ato, digamos assim, ele está colado com o chamado eficaz, mas poderia até ser falado antes do chamado. Regeneração torna todos os demais elos da corrente, todos os demais elementos do processo possíveis. Algo que acontece, uma mudança no coração, internamente. E eu creio que uma das melhores associações imagéticas que a gente pode dar para regeneração é a concepção. É a concepção. É o início da vida. Tá? Como é que funciona a concepção? A gente sabe. Homem e mulher tem sua relação e todo aquele processo, né? O espermatozoide, quando se conecta com o óvulo, ali inicia a vida. Tá? De um modo invisível, de um modo muito assim, de certa forma misterioso, hoje um pouco menos misterioso por causa da ciência e tudo mais que nos dá explicação. Mas pense nas sociedades que não têm conhecimento científico que hoje já é disponível. O que está na mente deles sobre o início da vida? É algo misterioso. Hoje, essa semana, inclusive, eu tive aula com um professor que é missionário entre os indígenas, os Yupidé, na Amazônia. Então, ele disse que lá a questão sexual é liberada, assim, não tem restrições. É uma imoralidade assim, assustadora. Crianças, meninas, a partir da sua primeira menstruação, são submetidas a um ritual. O pajé lança ali, que o pajé faz ali para que ela não engravide. Por que ele faz isso? Porque agora está liberado. Então, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: às vezes o filho daquela mulher não é o marido, não é do marido dela, porque elas adulteram e é algo muito aberto. E quando não se sabe de quem é, por exemplo, a menina engravida e já teve relação, sei lá, com outros caras,
dentro da mitologia deles, aquele filho foi gerado pelo boto. Boto, um animal da floresta. Então, hã? É o animal do rio. Do rio, é. E cada etnia, cada povo indígena tem seu acervo de mitologia a esse respeito, né? Bem, o que eu quero dizer com isso? A regeneração, que não tem nada a ver com a mitologia indígena, mas sim com a concepção, no sentido de que é algo misterioso. Pela falta do conhecimento, todas essas sociedades aí, indígenas, por exemplo, elas imaginam como a coisa se dá, porque é algo misterioso, é algo profundo, não dá para perceber, só se percebe quando? Bom, aí as mulheres sabem bem, quem já teve filho já sabe, né? Começa um desconforto aqui, um enjoo ali, uma coisa ali, tal, você percebe que tem vida. Então, a regeneração é esse primeiro momento, digamos assim. E a conversão? Eu creio que a conversão, a melhor ilustração para a ideia de conversão, é a ideia do nascimento. A regeneração está para a concepção, assim como a conversão está para o nascimento da criança. É quando a vida que se iniciou na concepção, ela aparece, ela se manifesta. É a partir do nascimento que se ouve o choro da criança, se vê o tamanho, o peso de modo mais exato. A vida aparece para os nossos olhos no nascimento. É claro que essa não é uma ilustração perfeita, porque hoje já tem ultrassonografia, tem até ultrassonografia colorida, né, que você consegue ver até 3D, tem um monte de coisa aí, então não é a ilustração perfeita, mas é essa a ideia. A concepção, a regeneração está ligada à concepção, ao início da vida, e a conversão está ligada à manifestação desta vida. Ok? Entenderam essa distinção? Tá? Então a conversão é a evidência exterior da regeneração. Então, quando a pessoa se converte, ela se torna consciente de que ela foi regenerada. Tá? Ela conscientemente se volta para Deus e nega o pecado, rejeita o pecado, se arrepende. Bom, por isso que fé e arrependimento estão ligados à conversão. Se der tempo, a gente vai entrar nesse assunto também. Tá bom? Então, a conversão, alguns elementos que fazem parte dessa ideia de conversão. Primeira coisa, a iluminação da mente. A pessoa convertida, ela começa a perceber algumas coisas. Ela percebe o que? A presença do pecado na sua vida. E a consciência do pecado leva ela à tristeza, uma tristeza autêntica mesmo, de estar desagradando a Deus, de estar prejudicando a si mesmo e a sua família. Por meio dessa percepção vem então uma humilde confissão do pecado. Ela não tenta mais esconder, ela confessa os seus pecados, tanto para Deus como diante dos homens. A gente viu aqui, já vamos falar mais sobre a história de Zaqueu. A conversão leva a atitudes práticas, visíveis, de que ela reconheceu o seu pecado, ela quer eliminar as manifestações do pecado da sua vida e quer se voltar para uma vida de adoração a Deus. Tá bom? Com a conversão vem também o que?
uma fé que o direciona para Cristo, para encontrar em Cristo perdão para os seus pecados. A conversão leva também à convicção de que em Cristo há perdão e, portanto, vem aquela alegria e paz que nunca antes a pessoa sentiu. Uma paz profunda, verdadeira, de que ela está na mão de Deus e nada pode mudar essa realidade. E também vem, na conversão, vem uma consciência de que o principal objeto do seu amor deve ser Deus. A pessoa passa então a amar a Deus. E por amar a Deus, ama a sua palavra e ama os seus filhos. Então viram vários elementos que estão dentro aí da ideia de conversão? Sempre parte por meio de uma consciência, uma percepção da realidade do pecado, percepção da realidade da redenção em Jesus Cristo, a questão do amor, a questão da alegria, da paz. São coisas que se tornam mais evidentes na conversão. Ok, gente? E aí? Essa semana eu vi uma postagem no Facebook. Estava assim: professor, alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi nada do conteúdo, eu não consigo nem elaborar uma dúvida, tipo um diálogo, né? E às vezes eu penso que aqui acontece alguma coisa assim. Eu perguntei alguma dúvida e todo mundo fica com aquela cara. Eu acho que ninguém entendeu nada, tanto não entendeu nada que não consegue nem elaborar uma dúvida, né? Uma pergunta. Que bom. Que bom. Então assim, a regeneração é o início da vida. Dá para perceber quando a pessoa é regenerada? Não. Regeneração não é um novo conhecimento. Regeneração não é mudança de atitude. Regeneração não é santificação. Regeneração é o início da vida. É quando o Espírito Santo nos conecta a Cristo, então surge a vida espiritual. Essa vida espiritual vai aparecer visivelmente no mundo. Em algum momento, pode ser no instante seguinte, como pode demorar um pouco também. A isto nós chamamos de conversão. A essa manifestação visível diante das pessoas, diante da igreja, a própria pessoa toma consciência disso, isso é conversão. Tá bom? Agora, vamos lá. Um ponto delicado agora. A conversão é uma obra divina ou é uma obra humana? É isso que eu falo agora. Na minha concepção, é uma obra divina. O homem não tem parte nenhuma nisso. Depende de quem quer, de quem corre. Certo. A regeneração é divina, a conversão eu acho que é humana. Porque se a gente tem que agir, porque a regeneração transforma lá dentro, vai transformar o coração e, consequentemente, mudança de mente. Pela mudança de mente, nós, pessoas, mudamos o nosso agir. Então eu acho que é humano. Tá. Deus está no controle das duas situações, tanto da regeneração como a conversão. Se o Espírito não trabalhar na vida do ser humano, ele por si próprio não tem condições de conhecer a Deus. Certo. Então, tanto a regeneração Como a conversão são, como é que foi o termo que você usou? São atos de Deus, né? Tá, já. Seu Zé Nogueira? Eu acho que a conversão é quando a pessoa sente a primeira atuação do Espírito Santo na sua mente, na sua pessoa. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, agora com um adulto ele está desligado do mundo, está desligado das coisas celestiais, das coisas divinas.
Aí o Espírito Santo fala, não, eu quero salvar essa alma. Aí vai lá. Ele aconteceu com Paulo e outras pessoas. Vai o Espírito Santo lá e fala, não, eu quero você para mim. Eu quero você. Daí já entra a predestinação. Eu quero você. Então isso é a conversão, é o trabalho do Espírito Santo na vida do ser humano. Certo. Muito bem. Alguém tem uma outra ideia? Diferente? Não? Então vamos lá. Nós tivemos a posição de que é uma obra divina. Tivemos a posição de que é uma obra humana, né? Vamos ver então, afinal de contas, quem é o responsável por essa obra da conversão. A gente falou sobre incredulidade no último domingo à noite, à luz de João 12, 37 a 43. E eu tentei expor no domingo à noite passado no sermão que a incredulidade é uma responsabilidade total de quem? Do homem. A incredulidade é uma responsabilidade total do homem. Tá bom? Nós estamos aqui conversando agora sobre conversão, que inclui fé. Fé e arrependimento, basicamente. Ok? Quem é que crê? É Deus ou é o homem? O homem. Então o homem tem uma participação. O homem não está apenas vendo a coisa acontecer. Ele é um agente. Ele está agindo quando a fé passa a existir. Tá bom? Agora, quem é que coloca a fé no coração? Ou em outras palavras, quem é que dá um novo coração para crer, que é a regeneração? Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a conversão, ela é tanto uma obra divina, como também uma obra humana. Você fala, não, mas é Deus que me converteu. Verdade. Nós somos convertidos por Deus. Deus é que muda a realidade das nossas vidas. Mas também é correto dizer que eu me converti. Aí você tem que existir, né? Por que é correto eu dizer que eu me converti? Porque antes eu estava indo para aquela direção. Era eu lá. Agora eu estou indo para outra direção, sou eu nessa outra direção, ou seja, eu me converti. Por mais que eu saiba que quem mudou essa direção da minha vida foi Deus. Deus realizou essa obra e eu mudei a direção. Então é uma obra divino-humana. Nós somos, vamos usar um termo aqui, talvez um pouco estranho para alguns, nós somos monergistas na salvação. Monergista significa mono, um só, né? Junto com a palavra energia. Então é uma energia realizada por um só. A salvação, de fato, pertence ao Senhor. O Senhor realiza a salvação. Só que a gente não pode perder de vista que nós não somos robôs. Nós não somos criaturas impessoais, destituídas de vontade, de emoções, de racionalidade. Nós temos tudo isso. Então, essa salvação que é monergista, ela, quando se torna eficaz no nosso coração, ela acaba produzindo em nós
uma sinergia. O que é sinergia? Sinergia é mais de uma força atuando juntas. Alguém já ouviu essa palavra sinergia em algum lugar alguma vez? Sinergia é isto. É quando há mais de uma força trabalhando. Por exemplo, quando você trabalha com alguém e dá certinho, parece que a coisa flui, está acontecendo uma sinergia. Então, essa salvação monergista, ou seja, Deus é quem produz a salvação. Quando ela se torna eficaz na nossa vida, nós atuamos junto com o Espírito Santo, não para a nossa salvação, nós já fomos salvos. Mas como resultado dessa salvação nós trabalhamos e buscamos santificação e cremos e etc. Tá bom? Então vamos lá, vamos avaliar alguns textos que mostram que a conversão é tanto uma obra divina como uma obra humana. Se você quiser apenas ouvir, eu acho que a gente dinamiza um pouco. Eu vou citando os textos bíblicos, os endereços, e se você tiver um papel ou caneta e quiser ir anotando, fique à vontade. Lembrando que embora eu não tenha aqui o PDF, né, eu vou colocar, quando eu colocar o vídeo dessa aula, eu vou colocar também o PDF, tá bom? Primeiro texto, Lamentações 5:21, diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. O que esse texto nos indica? Quando a pessoa pede a Deus, Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos, o que isso indica? Uma obra eficaz de Deus na nossa vida. Que a conversão é uma obra divina. Sim. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, me converte. Mas a pessoa quer também, né? Está pedindo. Então, não, sim, mas o texto está pedindo a Deus, né, que produza a conversão na sua vida ou no seu povo. Então, esse texto nos remete à ideia de que é Deus o agente da conversão. Tá? Outro texto, Jeremias 31:18. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o Yahvé, meu Deus. Mesma coisa. Converte-me, Senhor. Daniel 9:13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disto, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel está dizendo o seguinte: olha, de acordo com a lei de Moisés, isso que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento das maldições que nos foram alertadas lá na lei de Moisés. Então, mas mesmo assim, nós não temos implorado da parte de Deus a conversão nas nossas vidas. Então, a mesma ideia. É Deus que pode nos converter das nossas iniquidades. Outro texto, não vamos ficar com esse só, tá bom? Então, sempre há diversos textos que mostram que a conversão é uma obra divina. Agora, por outro lado, a gente precisa pensar que também é uma obra humana. Olha textos como Ezequiel 33:11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Quem está falando isso? Deus. Deus está falando o que para eles? Se convertam. Convertei-vos. Ou seja, Deus está chamando as pessoas, o seu povo, à conversão. Joel 2:12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. É Deus falando de novo. Convertei-vos. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim. Esse é Isaías 45, 22. Outro em Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, é Deus chamando os homens à conversão. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Está chamando o carcereiro. Creia. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creia. Olha só, 2 Coríntios 5:20. Está dizendo que nós, os cristãos, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, é correto a gente falar para as pessoas, olha, você precisa se reconciliar com Deus. Perceberam? A conversão é uma obra de Deus. Tanto é que há muitos textos que falam, converte no Senhor. Por outro lado, a conversão é uma obra humana. Tanto é que há muitos textos que Deus diz para o homem, convertei-vos. Aquele texto que Jesus lamenta sobre Jerusalém, também, né? Queria eu ajuntar-vos como uma ave debaixo, né? Ele está falando que ele fez a obra dele ali e era o desejo dele que as pessoas fossem convertidas, mas não houve. Então, aí está dentro do assunto que a gente tratou, acho que na última aula, sobre o chamado. Se não me engano, a gente tratou sobre esse texto. Alguns vão rejeitar completamente essa ideia que eu vou dizer, mas eu creio que faz sentido. É a seguinte ideia: Deus, Ele deseja a salvação de todos? É uma pergunta difícil, não é? É uma pergunta difícil. Diga. Às vezes vem apenas para o mais Deus. Nós podemos achar que o cheiro vai para o inferno, gostou para eles, gostou disso. Quando a gente vê textos como esse aqui, olha só. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Quando a gente lê textos como esse, de Ezequiel 33:11, como que a gente explica, né? Fala, João. Não pode fazer igual. Ele falou isso para a casa de Israel. Então, ele falou, não os eleitos, tá? Porque se pega um versículo isolado e fala, a morte é minha, eu odeio a voz, dá-se a entender desse chamado a todos, mas não é, você tem que ler o contexto todo. Sim, mas é que dentro do próprio povo de Deus ali, a gente sabe que nem todos seriam salvos. Então, aí vem essa ideia mesmo. Peraí, se Deus não quis salvar a todos, por que Ele diz para todos que Ele quer que os perversos se convertam? Entendeu? Então,
como é que eu entendo isso? Como é que, em geral, os teólogos reformados entendem essa realidade? Eu sempre associo com aquela questão. Se você tiver uma doença muito grave ou sofreu um acidente e seja necessário que um dos seus membros seja, como é que chama? Amputado. Você quer que seu membro seja amputado? Não. Mas se a única maneira de você permanecer vivo for amputar esse membro, você vai querer que esse membro seja amputado? Sim. Percebeu a distinção de desejo, de vontade? Uma coisa é aquilo que te dá prazer. Outra coisa é aquilo que você faz porque deve fazer. Que é um decreto, um ato intencional, racional da sua vontade. Então, eu creio que em Deus há uma certa divisão semelhante a isso. Uma coisa é Deus querer, ou seja, Deus quer salvar a todos. Outra coisa é Deus querer salvar a todos, de fato. Eu acho que a gente pode associar isso à correção de filhos, por exemplo. Também. Quando um filho não se comporta, não anda corretamente, é teu prazer, é tua alegria, você tem, deleite no seu coração em trazer o seu filho para perto e disciplinar ele? Sim? Quem disse sim aí? Eu disse sim, precisa ver. Veja bem o raciocínio. A gente vê que a criança está indo de uma forma não correta. Então a gente tem que trazer de poder corrigir ela. Porque Deus está. Tá, então vou mudar a pergunta. É tão gostoso disciplinar o seu filho como comer chocolate branco? Chocolate branco não, porque. Tá, o chocolate preto que você gosta. É que eu gosto de chocolate branco. É tão gostoso disciplinar o seu filho como comer aquele prato que você mais gosta? Não é. Você disciplina o seu filho porque você quer? Sim. Mas não porque aquilo de fato traz prazer para a sua alma. Você sai tudo feliz ali. Olha, eu dei uma chinelada boa no meu filho. Claro que não. O pai disciplina a quem ama, né? Mas não que aquilo de fato lhe dê prazer, satisfaça a sua alma. Que, nossa, que delícia fazer isso. Não é. Para a glória de Deus. Você faz para a glória de Deus, você faz porque você é responsável, você tem. Agora, não porque aquilo realmente dá prazer à sua alma. Nossa, agora eu sou Nossa, me sinto bem. Tem pais até que depois de disciplinar o filho vai chorar escondido. Porque é dolorido, né? Sente que a criança, né? O choro da criança. Não queria ter feito, não era o seu prazer fazer, mas fez por quê? Porque foi necessário. Tá? Ensina teu filho o caminho. Sim, exatamente. É isso mesmo. Tá bom? Mas eu entendi perfeitamente, mas eu queria só fazer essa distinção. Tem coisas que nos dão prazer de fazer. E tem coisas que a gente faz porque deve fazer. Porque é uma questão de justiça. Tá? Eu creio que em Deus isso acontece também. Deus certamente tem um amor infinito que alcançaria ou poderia alcançar todos indistintamente. Mas por uma questão de justiça, Ele não salva todos. Entenderam? Agora, quando Ele não salva todos, quando Ele salva só o povo que Ele escolheu, Ele qual que é a pergunta que eu ia fazer?
Para serem justos. Ah, tá vendo? Tá todo mundo num dilema de Epicuro. Ele quando ele não salva todos, ele salva só o seu povo escolhido. Significa que ele quer salvar o seu povo escolhido? Sim. E significa que, consequentemente, ele quer condenar o perverso? Claro que sim, gente. E todos pecaram, até os que escolheram pecar. Sim. Essa decisão pode não lhe dar prazer. Mas precisa. É a justiça. Mas ele quer condenar o ímpio, porque isso é justo. Entenderam a distinção? Uma coisa é algo que dá prazer. Eu quero ter todos os meus membros. Outra coisa é algo que precisa ser feito. Então eu vou tirar esse membro. Eu sempre, quando eu dou essa ilustração, eu lembro da mãe do meu co-cunhado. A mãe do Toninho, que é marido da irmã da Mara. Ela, por causa de uma doença, teve de amputar a perna todinha, sobrou um cotoquinho de nada. Com certeza aquilo não deu prazer para ela, nem para ninguém da sua família. Mas era isso ou a vida dela. Então, por amor à vida, optou-se tirar isso aí. Então, viu, Vanessa, tudo em torno da pergunta que você fez, né? Eu entendo dessa forma. Tá? Mara, fecha a porta, por gentileza. E traz um café. Então, deixa eu ler uma citação aqui do Huckman. Podemos dizer que Deus é a causa de nossa conversão. Mas causa é uma palavra fria que sugere forçar alguém a fazer mecanicamente o que não quer. A situação real da conversão é infinitamente mais complexa, misteriosa e existencial. As pessoas são, como elas acabam descobrindo mais tarde, movidas, puxadas, levadas por Deus à medida que elas vão passando pelo processo de conversão. Os movimentos de Deus ficam escondidos atrás de acontecimentos naturais. Por exemplo, um velho amigo aparece, a pessoa topa com um livro, um folheto, ou um desapontamento, uma situação chata no trabalho, obriga a pessoa, ou na família, obriga a pessoa a reavaliar a vida, reavaliar os seus objetivos. A pessoa acaba descobrindo que ganhar dinheiro não satisfaz a alma. Coisas que acontecem naturalmente na vida da pessoa que muda o sentido. E ali está a ação de Deus, entre aspas, escondida atrás desses acontecimentos naturais. Digo entre aspas escondida porque é a ação de Deus evidente, é assim que Deus age mesmo, de maneira natural, de maneira ordinária. Esse é o jeito de Deus agir normalmente, por meio de coisas, de fatos, de frustrações, de acontecimentos normais na vida. Então as pessoas veem a fé a partir dessas coisas. Tá bom, gente? Então quando eu digo que a conversão é uma obra humana, eu não estou dizendo que o homem faz isso sozinho. Exatamente. Tá? A criança chora porque ela foi concebida antes. É a mesma ideia, tá bom? E quando eu digo que a conversão é uma obra divina, eu não estou dizendo que o homem não participe disso, conscientemente, ativamente, enfim, tá bom? Bom, creio que é isso. Eu posso mencionar aqui alguns tipos de conversão. Na verdade, eu vou mencionar apenas um único tipo, que seria a conversão verdadeira, e eu vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, Naamã,
Diz o texto de 2 Reis 5,15: eis que agora reconheço em toda a terra, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã. Vocês devem conhecer a história de Naamã. Mas antes teve o agir de Deus. O agir de Deus, que levou ele a tomar Isso. Deus já tinha um propósito. Deus certamente já tinha mudado a chavinha lá dentro. Agora, nesse momento, ele declara, ele põe para fora: agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Isso, acho que está aqui. Não está na minha lista, mas também. Vamos pensar aqui em Zaqueu. A gente leu Zaqueu. Quando Zaqueu diz o seguinte: olha, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se ele está dizendo isso, é porque antes alguma coisa aconteceu dentro dele. Quando ele faz isso, ele está manifestando algo que aconteceu internamente. O que fez ele correr atrás para olhar Jesus, subir na árvore, passar por uma situação ali até meio constrangedora? O que fez isso? O que fez ele agora abrir mão de tudo que ele tinha? Sem dúvida, algo que aconteceu internamente. E aí, neste momento, ele é convertido. Ele deixa de ser o Zaqueu que ganha dinheiro em cima dos outros e passa a ser um Zaqueu desapegado aos recursos materiais, que prefere agradar a Deus. E veja, quando nós lemos um texto como esse, aqui esse texto não está nos dando um princípio normativo de que todos os que se convertem têm que dar dinheiro para os pobres e, enfim, abrir mão de todos os seus bens. Não é isso. No contexto da vida de Zaqueu. Muito bem, eu ia perguntar, você já respondeu. Por que isso está sendo dito na pessoa de Zaqueu? Por causa do contexto de vida dele. Quem era Zaqueu? Um publicano, um cobrador de impostos. Alguém que vivia pisando em cima dos outros, extorquindo os outros para crescer. Corrupto. Parece que era costume na época, eles pagaram 3 vezes, eles vão pagar 4 vezes. É isso mesmo. Então por quê? Veja, a vida dele sempre foi extorquir, tirar dinheiro das pessoas. Logo, quando ele se converte, isso precisa ser retirado. Essa prática precisa ser eliminada. E os pecados anteriormente convertidos precisam ser corrigidos. Então ele diz: olha, eu vou fazer isso. Tá bom? Isso nos deixa um princípio normativo aqui, que não é uma regra. Não, calma. Essa história nos dá um princípio, tem um princípio normativo, mas que não é o dar dinheiro para os pobres quando a gente se converte. Necessariamente, pode até ser, mas não é necessariamente. Qual que é o princípio normativo aqui? É o seguinte: os teus pecados de outrora precisam ser tratados. Então, se você antes de ser convertido, você praticava determinadas coisas, você precisa mudar. Não só mudar, você precisa fazer com que aqueles erros sejam tratados mesmo. Por exemplo, digamos que você contraiu uma dívida e simplesmente ignorou essa dívida, deixou para lá. Agora você conhece a Deus, agora você entende a vontade de Deus. O que você precisa fazer? Voltar lá. Você tinha um problema sério com uma pessoa e você, desde a adolescência ou da juventude, você não fala com determinada pessoa. Uma mágoa enraizada, profunda. Mas agora você se converteu.
Agora você conhece Jesus. Você conhece a graça do Senhor. O que você tem que fazer? Se reconciliar com ela. Volta lá. Tem que voltar lá, tem que tratar. Enfim, aplique isso na sua vida, em qualquer situação. Tudo. Aquilo que você fez ou deixou de fazer no passado, a partir do momento que você conhece Jesus, você precisa voltar lá e tratar isso. Ok? Sim. Nós somos lembrados por Cristo, nós somos dessa aí. Antes de tomar as sementes, deixa a oferta e vai fazer as pazes com isso. Boa, e essa colocação do Senhor é o. Como é que faz? A porta? A porta tem o que mesmo? A dobradiça para esse outro assunto que eu vou tentar tratar mais rapidamente. A questão da fé e do arrependimento como algo constante na nossa vida. A partir do momento que nós somos regenerados e nós passamos, portanto, a crer em Jesus Cristo e abandonar a vida anterior, os pecados anteriormente cometidos, essas coisas devem passar a ser coisas comuns ao longo da nossa vida. Então vamos lá. Fé e arrependimento são elementos da conversão. Quando você pensar em conversão, tem que vir imediatamente à sua mente duas palavras: fé e arrependimento. Por isso que o Evangelho, a pregação do Evangelho consiste em chamar as pessoas a crer e se arrepender dos seus pecados. Foi assim que Jesus pregou, foi assim que João Batista pregou, foi assim que Paulo pregou, foi assim que todo mundo pregou. Fé e arrependimento. Não adianta você achar que está pregando o Evangelho quando você diz para alguém: Jesus te ama. A pregação do Evangelho inclui: creia em Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados. E aí as promessas decorrentes disso: se você crer no Senhor Jesus Cristo, você terá o perdão dos seus pecados, você terá a vida eterna. Se você e se arrepender. Se você não crer e não se arrepender, você terá como consequência, né, o sofrimento, a condenação. A gente não precisa minimizar o Evangelho, a palavra de Deus, para tornar isso mais atrativo, né? Então, fé e arrependimento são elementos da conversão. O arrependimento é o aspecto negativo, ou seja, aquilo que deve ser tirado das nossas vidas. Arrependimento do pecado é aquilo que a gente deve colocar para trás. E fé é o aspecto positivo, aquilo que a gente vai trazer para as nossas vidas. Reconhecer o Redentor, reconhecer a Cristo, aceitá-lo, crer nele de todo o coração. Entenderam a diferença? Arrependimento são dois lados de uma mesma moeda. Arrependimento é aquilo que a gente rejeita, nega, despreza, não quer mais. E fé é a direção para onde nós passamos aí, que é a Cristo. 4 aspectos, tanto da fé como do arrependimento. Primeiro, integralidade. O que significa isso? Quando a gente pensa em algo integral, é por inteiro. Então, tanto a fé como o arrependimento devem nos envolver como um todo. Deve envolver todas as nossas, todas as coisas que está em nós, que há em nós. As nossas emoções, as nossas decisões, a nossa forma de pensar, de raciocinar, tudo deve ser transformado e mudado. Ok? Quando Paulo diz, por exemplo, me alegro não porque fostes contristados, ele está dizendo aos Coríntios, 2 Coríntios 7, 9 a 10. Não me alegro não porque fostes contristados. O que quer dizer contristado? Não me alegro porque vocês ficaram tristes, porque vocês foram contristados. Mas eu me alegro
porque vocês foram contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, assim ele continua. Aí ele diz aqui, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então assim, o arrependimento inclui tristeza? Sim. Sim. Mas será que inclui só tristeza? Não. Acho que depois você fica contente, né? Porque você, né? Aliviado, inclusive. Sim, mas não só isso. Paz. Calma, gente. O que aconteceu na vida de Zaqueu? Ele ficou triste quando ele tomou consciência dos seus pecados? Não? Acho que sim. Triste por desonrar Deus, triste por aquilo não estar alinhado com o propósito de Deus. Reconhecer que estava no caminho errado. Ele reconheceu, então aquilo com certeza entristeceu. Mas ficou na tristeza? Não. O que aconteceu? Sentiu alegre em poder restituir aquilo que ele entregou das Ele tomou uma decisão. A alegria vem depois. Mudou a atitude. Ele mudou a atitude. Então, o verdadeiro arrependimento, ele primeiro inclui tomar consciência do pecado, uma questão racional. Ele inclui a tristeza por causa do pecado, ou seja, uma questão emocional. E inclui também a decisão de reverter a realidade do pecado na sua vida. Portanto, uma questão volitiva, tem a ver com a vontade. Perceberam? O arrependimento não é só tristeza. O que é só tristeza? É remorso. Remorso não é arrependimento. Por exemplo, você falou alguma coisa meio atravessado com alguém na igreja. Aí você foi para casa e ficou pensando naquilo, aquilo ali te fez mal. Por enquanto é o quê? Só tem a emoção. Bom, vamos dizer, você tomou consciência e ficou triste. Quando vai acontecer o verdadeiro arrependimento? Quando voltar lá, a pessoa fala, olha, eu fiz alguma coisa errada, eu falei meio atravessado com você, queria pedir perdão para você, eu não queria ter feito isso, me perdoa. Aí houve arrependimento. E mais, a decisão de não mais agir daquela forma, e procurar efetivamente não agir mais daquela forma. Aí entra um outro aspecto que depois eu vou falar. Tá bom? Integralidade é essa ideia, como um todo. Da mesma forma a fé. Da mesma forma a fé. A fé inclui o conhecimento de Cristo e da sua salvação. Inclui o assentimento de que isso é verdadeiro, então é algo que traz para dentro. E inclui a confiança. Você passa a crer e a confiar em Jesus Cristo. Tá? Então, uma coisa é alguém ouvir o Evangelho, a pessoa tomou conhecimento. Outra coisa é ela, além de ter ouvido o Evangelho, ela ter aceito isso como verdadeiro. Não, isso é verdade, isso é bom. E veja, pena que a hora passa, né, gente? Tem um monte de religião, meu português tá ótimo, né? Tem um monte de religião, tem muitas religiões que aceitam que Jesus, ou o Evangelho de Jesus é uma coisa boa? Tem. O Espiritismo vai negar isso? Não. O catolicismo vai negar isso? Não. O Adventismo, os Testemunhos de Jeová vão negar isso? Não.
Mais ou menos. O adventismo não, o testemunho de Jeová, assim. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível a pessoa conhecer o Evangelho e dizer que isso é muito bom. Mas quando vai acontecer a fé genuína? Aliás, hoje à noite a gente vai falar mais sobre fé. Filipenses 2,13. O que está em Filipenses 2,13? Que Deus que opera em vós, tanto querer e o efetuar. Não, mas isso... Não, estamos falando de fé. Bom, a gente pode, sem dúvida, fé é algo que vem de Deus. Mas eu estou tentando pensar no terceiro ponto aqui. A pessoa tomou conhecimento do Evangelho. A pessoa aceitou isso como verdadeiro. Só que ela pode ter aceitado isso como verdadeiro e muitas outras coisas. Aí acontece o sincretismo. Todos caminham a Deus. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé genuína inclui uma terceira coisa, que é a confiança exclusiva nisso. A fé verdadeira inclui o conhecimento, o assentimento de que isso é verdade e a confiança exclusiva nisso. O compromisso de fé. Basear sua vida nisso. Tá bom? Integralidade. Os outros eu vou mencionar mais rapidamente, só para a gente finalizar. Fecha ou não fecha, Leandro? Não fecha. Vamos lá. Primeiro aspecto, qual foi? Integralidade. Segundo aspecto, estamos acabando. Gratuidade. Tem vários textos sobre isso. Depois no PDF, na internet, vocês vão poder pegar. Tanto o arrependimento como a fé são gratuitos. São concedidos por Deus. Tanto a fé como o arrependimento. Ou seja, ninguém se arrepende e crê para ser salvo. Se arrepende e crê que foi salvo, que Deus lhe concedeu a fé que dá vida e o arrependimento que dá vida. Ok? Gratuidade. Terceiro elemento, instrumentalidade. Instrumentalidade. Vamos pensar, qual que é a causa da nossa salvação? Nós somos salvos porque cremos e porque nos arrependemos? Não. Exatamente. Qual que é a causa da nossa salvação? A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus está em Deus. A causa da nossa salvação, a obra redentora de Cristo, o seu sacrifício por nós. Estou acabando, gente. Calma aí, mais um minutinho. A fé e o arrependimento são o que então? Instrumentos. Instrumentos. Por meio dos quais Deus nos salva. Deus nos salva através do arrependimento constante, através da fé. Ok? São instrumentos, são canais pelos quais nós somos salvos. Instrumentalidade. Primeiro, qual que é? Integralidade. Segundo, gratuidade. Terceiro, e agora o quarto e último, habituidade. Não sei se existe essa palavra, mas habituidade, com H, tá bom? H-A-B-I. De hábito. De hábito, exatamente. Por quê? Porque o arrependimento e a fé não são elementos característicos somente do início da vida cristã, mas são elementos característicos da vida cristã como um todo. Exercício. O exercício da fé e do arrependimento são constantes. E aí tem vários textos que a gente pode citar, né? Que a gente pode ver, por exemplo, as cartas às igrejas do Apocalipse. Várias daquelas igrejas foram chamadas ao arrependimento, sendo igrejas, sendo compostas de pessoas
que já haviam sido convertidas. No entanto, precisavam se arrepender de novos pecados que foram sendo adotados na vida daquela igreja. E é assim na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. Nós precisamos nos arrepender constantemente, nos voltarmos sempre à palavra de Deus e ajustarmos a nossa vida e a nossa igreja a partir dela. Quando Jesus estava ali falando com não me lembro o homem, não sei se era o centurião, enfim, se não me engano ele pedia, eu devia ter posto o contexto aqui, pedia a cura de alguém, de um servo ou da filha, eu não me lembro bem o contexto. Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. E aí ele disse, o pai do menino, então era o menino que estava enfermo, ele exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Peraí, mas ele não crê? O que ele está pedindo para ajudar na sua falta de fé? É assim na minha e na sua vida. Nós cremos, mas precisamos ter a nossa fé desenvolvida, fortalecida, amadurecida a cada dia. Por isso a habituidade. Precisa ser um hábito constante, o desenvolvimento da nossa fé e do arrependimento. Não haverá um dia das nossas vidas em que nós não precisemos nos arrepender. Você pode ter 75 anos de vida cristã. Você certamente tem coisas que precisam ser retiradas da sua vida. Princípios, ideias, práticas, palavras, sentimentos que precisam ser eliminados. Você precisa se arrepender. E sem dúvida, há coisas que precisam ser amadurecidas, precisam ser tratadas na sua fé. Às vezes alguma imaturidade, algo que ainda pode ser conhecido de maneira mais apurada. Por isso o estudo da palavra constante até o final da vida. Habituidade. Tá bom, gente? Falamos sobre conversão. Conversão tem 2 elementos, fé e arrependimento. Esses 2 elementos têm 4 aspectos: integralidade, gratuidade, instrumentalidade e habituidade. E assim encerramos a nossa aula. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado, Pai, por esta aula, esse tempo que estivemos estudando a Tua Palavra. Sem dúvida, Senhor, é o Senhor que pode mudar o coração do homem pecador. Ele não pode produzir isso por si mesmo. E nós aqui trazemos à nossa mente pessoas da nossa família, vizinhos, enfim, conhecidos, e o mundo que jaz nas trevas, Pai. Se o Senhor não os alcançar com a Tua graça, eles perecerão. Por isso nós clamamos pela Tua intervenção, pela ação poderosa do Teu Espírito, alcançando cada um deles. Regenera o coração, porque só assim eles poderão crer, eles poderão se arrepender, eles poderão viver uma vida que Te agrada. Ó Deus bendito, que nós que já pudemos experimentar a Tua graça, tomar conhecimento e confiar no Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos, ó Deus, trabalhados pelo Teu Santo Espírito ao longo da nossa vida, possamos, ó Deus, ter consciência cada vez maior dos nossos pecados, das coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, e possamos, ó Deus, desenvolver uma vida piedosa, uma vida direcionada para a Tua glória. Ó Deus, perdoa os nossos muitos pecados, Pai. Cada um de nós precisa colocar diante do Senhor pontualmente cada um deles. Há muitos que precisam ser eliminados da nossa vida, e pedimos que o Senhor nos ajude a nos converter a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.